Então vamos lá, né? Para mais uma análise de questões do Enem. Essa que nós vamos analisar agora é a questão 71 da prova azul, primeiro dia de aplicação do Enem 2018. É a prova de ciências humanas, né, e suas tecnologias. A questão 71 é uma questão sobre uma revolta que ocorreu no Brasil, no Rio de Janeiro, em 1910. Mas vamos analisar a questão supondo que você não tenha visto isso ou não se lembra dessa revolta que ocorreu lá. Tá? Então a gente vai analisar o texto e as possibilidades que esse texto dão de interpretação dentro das opções que foram colocadas. Vamos dar uma olhada no texto, tá? Os militares, o texto é esse daqui, a questão é essa daqui, a 71, e o texto é esse daqui, tá? Os seus líderes terminaram presos e assassinados. A marujada rebelde foi inteiramente expulsa da esquadra. Num sentido histórico, porém, eles foram vitoriosos. Mas como assim? Vitoriosos se foram expulsos ou mortos, tá? Vamos lá. A chibata e outros castigos físicos infamantes nunca mais foram oficialmente utilizados. A partir de então, os marinheiros, agora respeitados, teriam suas condições de vida melhoradas significativamente. Sem dúvida, fizeram avançar a história. Ou seja, aqui está falando de uma revolta, né, onde esses líderes dessa revolta foram presos e assassinados. Essa marujada, ou seja, marinheiros de baixa patente, rebeldes, todos foram expulsos da esquadra, ou da marinha, como era chamada na época. Né? Até hoje os militares chamam de esquadra, mas a gente civil conhece como uma das três forças que compõem as Forças Armadas Brasileiras. Nós temos o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. A Marinha é chamada de esquadra, tá? Porém, no sentido histórico, eles foram vitoriosos. Por quê? Porque mesmo acontecendo isso, eles não foram mais levar chibata. O que é chibata? Chibata é castigos físicos, onde a pessoa leva chibatadas, né? Onde apanha com um chicote, tá? Isso acontecia até 1910 no Brasil, apesar da escravidão ter acabado já fazia mais de 20 anos no país. Mas por que isso acontecia? E por que isso não acontece mais a partir dessa revolta? Vamos analisar a questão, tá? A eclosão desse conflito foi resultado da tensão acumulada na Marinha do Brasil ou seja, o que causou essa tensão? O que causou esse problema na Marinha do Brasil para que houvesse essa revolta entre a marujada ou os marinheiros de baixa patente e, obviamente, os seus comandantes, né? Aí mostra que foi uma tensão entre esses dois grupos, tá? Aí nas opções nós temos, letra A, engajamento de civis analfabetos após a emergência de guerras externas. Essa questão não quer dizer porra nenhuma com nada. Engajamento de civis analfabetos após a emergência de guerras externas quer dizer nada, não significa nada. Aqui a gente está falando de um problema na Marinha, aqui a questão começa falando de civis analfabetos. O que tem a ver civis analfabetos com marinheiros brigando dentro da Marinha? Nada. Então, elimina, tá? Vamos passar um xizinho aqui nela, tá? Insatisfação de militares positivistas após a consolidação da política dos governadores. Cara, nós estamos falando de militares e de governadores nessa questão. Não tem nada a ver também na disputa entre marinheiros de baixa patente e marinheiros comandantes de alta patente. Tá? Também não quer dizer nada essa questão. Então, elimina letra B. Letra C. Rebaixamento de comandantes veteranos após a repressão a insurreições milenaristas. Também não quer dizer bulhufas de nada essa questão aí. Gente, a gente está falando de um problema lá em cima, no enunciado da questão,
Um problema da Marinha. Olha, a eclosão deste conflito foi resultado da tensão acumulada na Marinha do Brasil. Por quê? Por causa do rebaixamento de comandantes veteranos, mas quem se revoltou não foi a Marujada e não tem nada a ver com os comandantes. Tá? A gente já elimina por aí. Não tem nada a ver com os comandantes. Pelo menos os comandantes não estão revoltados. E eles não foram rebaixados. Tá? Insurreições milenaristas. Elimina isso aqui. Tá? D. Estamos entre a D e a E. Vamos analisar as duas. Tá? Se você quiser, com mais tranquilidade, você dá uma pausa no vídeo antes de eu falar, tá? E analisa, escolha a sua opção e depois você termina de assistir o vídeo. Porque aí você vai ter uma ideia do porquê, se você acertou ou se você errou. Se você errou, o porquê, o que faltou de interpretação, tá bom? Vamos lá, letra D. Sublevação das classes populares do campo após a instituição do alistamento obrigatório. Cara, nós estamos falando de classes populares do campo. Os caras não têm nada a ver com a marinha. Tá? Marinheiro fica no navio, cuidando da esquadra brasileira. As classes populares do campo ficam no campo trabalhando. Fica na fazenda, na roça, no sítio, tá? Na agricultura, trabalhando lá. Nada a ver, tá? E eu já respondi praticamente, né? Então, elimina essa daqui, porque essa está muito fácil. Essa questão está muito simples. Vamos lá, letra E. Manutenção da mentalidade escravocrata da oficialidade, ou dos oficiais da Marinha, tá? Oficialidade, após a queda do regime imperial. Tá aí, cara! A escravidão acabou em 1888. O regime imperial acabou em 1889, tá? Um ano depois aí. Nós estamos falando de uma revolta que aconteceu em 1910, conforme cita lá no livro, aqui em cima, ó. 1910, a Revolta dos Marinheiros, é o nome do livro. Então, dê sempre uma olhadinha no nome do livro, no nome do texto, que dá pra gente pescar alguma coisa. Tá? Porque os marinheiros de baixa patente, diferentemente de hoje, né, que as pessoas têm uma certa vontade, uma boa parte das pessoas tem uma certa vontade de entrar nas Forças Armadas, principalmente porque vai ter uma segurança maior, vai ter um salário fixo, vai ter plano de saúde e tal. Então, isso dá uma certa estabilidade para quem opta pela carreira militar. Obviamente, ainda são a boa parte das pessoas que optam pela carreira militar são pessoas de classes mais populares, classe média até tal. Mas esse não é o nosso foco aqui. Nosso foco é entender a eclosão desse conflito. Foi resultado de quê? Ou seja, o que causou esse conflito entre a Marujada e na Marinha? O que causou foi a manutenção da mentalidade escravocrata da oficialidade após a queda do regime imperial. Cai o regime imperial, mas não muda a estrutura de país. Os comandantes militares continuam sendo os comandantes militares vindo das camadas mais ricas da população. Os caras não faziam concurso, os caras eram indicados, tal, seguiam uma carreira militar rígida. E quem é que vinha ser o soldado de baixa patente? Era que não tinha outra opção na vida, naquele momento. Os marinheiros, a boa parte dos marinheiros, eram negros que aprendiam, trabalhavam lá no porto, tal, eram recrutados, se alistavam, porque, de certa forma, tinha, pelo menos, a alimentação garantida, né? Então, eram pessoas muito pobres que iam para a Marinha e para as Forças Armadas no geral, na baixa patente, tá? Os soldados rasos. Tá? E aí você tinha uma discrepância muito grande. Os comandantes militares, pessoas ricas, pessoas com uma mentalidade escravocrata, uma mentalidade ainda de um país que não existia mais, e pessoas muito pobres. Só para vocês terem uma ideia, os marinheiros de baixa patente ainda apanhavam se cometessem alguma falta. E alguma falta não era algo absurdo, não. Era, por exemplo, o cara esqueceu de fazer alguma coisa no navio, de içar uma vela, ou esqueceu de pegar algum produto que tivesse lá para trazer para o comandante. Ele podia ser castigado por isso. Isso era inimaginável, é um absurdo, mas isso existia até 1910. Os marinheiros que se revoltaram foram expulsos, foram presos,
foram mortos, mas por outro lado a Marinha mudou o seu código de conduta e começou a profissionalizar-se. E a partir daí agora você não vai ter mais essa política de castigos físicos, tá certo? Resolvemos aí, mesmo que você não conhecesse a revolta, mesmo que você não tivesse muito conhecimento sobre a organização da Marinha no Brasil, e obviamente a maioria das pessoas não tem, mas por eliminação aqui, a gente escolheria a questão E. Um abraço, curtam aí o vídeo, compartilha com a galera e valeu, até a próxima.